Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje vamos a mais uma dica de escrita. Na verdade, não exatamente de escrita, faz parte desse mundo, mas é sobre a lapidação do texto. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, pelo menos do diário de uma escritora, que depois que você escreveu o livro, não é o fim, você tem que trabalhar nesse texto muitas vezes, e algumas pessoas chamam de lapidar o texto, revisão, edição, reescrita. Existem vários nomes. Todos são a mesma coisa, que é basicamente melhorar o seu texto. Eu, particularmente, sinto muita dificuldade nessa hora. Para mim, escrever é muito fácil, mas na hora de lapidar, eu travo, eu sou um pouquinho mais lenta, eu sinto que eu peco muito nessa parte, por isso que eu sempre tô estudando um pouquinho mais, encontrando livros. Eu consegui, assim, reunir um bom conteúdo. O que me irrita é que, às vezes, as pessoas, elas não aprofundam o assunto, ficam no raso, então eu vou tentar fazer isso. Então, vamos começar e é pelo básico, tá bom? O arroz com feijão, uma regra que aparece muito e às vezes me dá um pouquinho de asco, porque eu sinto que ela é um pouco óbvia, mas existem muita gente que tá começando e o óbvio pra mim não é óbvio pra você. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é descansar o texto e ler em voz alta. Por que descansar o texto? Porque às vezes você tá trabalhando nele, você tá focando, você tá viciada no texto e é bom você dar um tempo, descansar, esquecer um pouco a história e voltar. É claro que tem gente assim que demora 10 anos para escrever um livro, aí tudo bem, porque você já esqueceu o início, tá? Mas o ideal é deixar descansar. Tem gente que descansa uma semana, tem gente que descansa um mês, um ano. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um tempo estimado. Por quê? Eu geralmente trabalho no livro que eu vou publicar e necessariamente, quer dizer, nunca o livro que eu terminei de escrever é o que eu vou publicar. Então eu tenho já, tipo, 2 na gaveta. Então, assim que eu terminar de publicar esse, eu vou pro próximo, enquanto eu tô escrevendo o outro. É uma confusão. Às vezes eu devia focar em um só. Devia. Eu consigo? Não. E o outro ponto também é ler em voz alta. E esse dá vergonha. Mas ler em voz alta, experimentar o texto, é muito mais fácil para você saber se as palavras estão funcionando. Se, às vezes, você coloca 2 palavras que não funcionam e lendo, ela tá linda, maravilhosa. Agora você lê em voz alta, feio, é esquisito. Ajuda muito também na hora das falas, porque o diálogo é uma coisa falada, então você vai saber se tá bom, se não tá, se tá estranho. E aqui eu vou dar um adendo que ninguém nunca fale, e é ainda mais difícil, tá bom? Mas tente interpretar. Às vezes, tipo, falar bravo, falar triste, falar baixo. Eu comecei a fazer isso e, além de ser um pouquinho mais divertido, também dá um tom da história pra ver se funciona. Porque às vezes você fala, ai, falou bravo, e você fala e fala, cara, mas não tá encaixando. Aí você muda. Ajuda. Eu comecei a fazer isso. Eu tenho que me atentar, porque às vezes eu vou falando alto, aí a minha voz vai abaixando, aí de repente eu tô lendo mentalmente, aí eu começo a falar de novo. E eu vou assim, num ciclo sem fim. Mais importante é tentar. O próximo passo que você deve se atentar é o desenvolvimento. Às vezes o escritor fica um pouco afobado para escrever, se apressa nas coisas, e aí podem acontecer 2 coisas bem diferentes, igualmente ruins, e que a gente tem que se atentar. Eu não vou falar para não fazer, porque a gente vai fazer, mas tem que se atentar a encontrar, localizar esse ponto e arrumar. A primeira coisa é, às vezes, esquecer algum detalhe. Eu, assim, quando bate a inspiração, sabe quando você quer escrever muito, as ideias estão vindo, estão borbulhando? Eu acabo esquecendo muita frase, muita palavra, porque enquanto eu tô escrevendo um parágrafo, minha cabeça tá 2 à frente e eu tô tentando acompanhar. Então, gente, esses trechos são sempre o caos, porque eles estão faltando frase, estão meio confuso. Então, é uma delícia escrever, mas a revisão eu sempre falo, que merda eu escrevi aqui. Outra coisa também, é muito comum o final ficar corrido. Porque a gente tá no final, a gente tá ansioso pra acabar. E querendo ou não, a gente acaba resumindo alguma coisa, contando demais. E na revisão é hora de sentar, olhar e falar, tá uma merda, vou reescrever. Vou aumentar, que diabos eu escrevi aqui. Faz parte, gente. Sempre tem um momento na lapidação que você fala, meu Deus, eu vou jogar isso fora. Mas é só trabalhar nesse texto que ele vai melhorar. Tenha fé que vai. O próximo ponto, ele é bem grande, tá bom? É pensar no livro como todo, que é um enredo. Lá no início, tá? Quando você teve a ideia, quando você começou a planejar ela, escrever, onde você queria chegar com essa história? Você queria mostrar inimigos se tornando amantes, uma jornada épica derrotando o vilão, uma fantasia fofa, e no final você deve se pensar, você alcançou isso? Se não, você deixou essa ideia de lado porque pensou numa melhor, ou você acabou se desviando do seu caminho. E se a resposta for a última, é melhor você rever onde você se desviou, se você quer arrumar esse caminho torto que você fez para voltar à ideia original ou criar uma coisa nova. Mudar de ideia é normal. Só que às vezes, quando você muda de ideia também, às vezes fica uma barriguinha assim, tipo, meio estranha que você tem... Como eu posso explicar?
Tipo assim, você tá seguindo por um caminho até aqui. E você tá seguindo. Aí, de repente, você muda pra esse caminho aqui. Eu não sei se vocês estão notando. E aqui, você vira pra cá. Às vezes, o que tá pra trás não faz muito sentido. Então, você tem que arrumar. E outra coisa também, esse é o momento pra você procurar furos na história. Coisinhas pequenas, como um capítulo que a menina começou com um vestido vermelho e, de repente, ela trocou por um vestido azul. O famoso, tirei toda a roupa e fiquei de calcinha. Então, é muito comum isso acontecer no manuscrito. E é nessa hora você ler, identificar aquelas coisas. É claro que o tirei toda a roupa e fiquei de calcinha é, assim, o extremo. Porque, geralmente, um capítulo tem 10, 15 páginas. Tem gente que faz capítulos de 100 páginas. Então, é normal de vez em quando você esquecer algum detalhe ínfimo, como uma cor de roupa. Então, é nesse ponto que você tá lendo, você lê mais rápido que escreve, obviamente, e você fala, olha, mudou a cor. Então, esse é o ponto. Esse é o momento de arrumar essas coisinhas. Também é bom você procurar aqueles trechos que se arrastam, que são lentos, que não acrescentam nada. E aí, nesse momento, você escolhe, você pode manter, cortar algumas coisas para deixar mais enxuto, você pode apagar. Isso vai sempre depender do que você quer, se esse texto é importante, você sempre tem que pensar isso. O próximo ponto é a clareza. Às vezes, você passar o que tá na sua cabeça pro papel é uma tarefa um pouco complicada, vai ficar confuso, vai ficar repetitivo, vai ficar esquisito. E é comum, tá? Essa dificuldade, às vezes falta palavra, É comum, gente. O ponto é, esse é o momento de você debruçar no texto e melhorar ele. O primeiro passo você já deu. Você já escreveu essa imagem ainda tá na sua cabeça, e com ela já escrita, você pode olhar pro texto e falar, ok, onde eu posso melhorar? Onde tá muito longo, onde tá muito mal escrito, onde tá confuso, e tentar transformar essa imagem o mais clara possível. Um livro não se faz escrito da primeira vez. A primeira versão é nada mais que um manuscrito, tem gente assim que modifica ele totalmente. Então, quando você olha e fala, nossa, eu escrevi isso que nem a minha bunda, não se sinta triste, é comum, faz parte do processo. Agora, uma coisa que você precisa fazer, senão seu texto não vai ficar lindo, maravilhoso, pronto para ser publicado, que é se inscrever aqui no canal, gente. Tô aprendendo a fazer gancho, não é mesmo? Eu estou sempre trazendo dicas maravilhosas de escrita. E agora, lapidação, revisão. E esse é um assunto que eu acho que nunca vai morrer, porque é meu ponto inseguro. Eu acho que eu não sou tão boa. E é aquela coisa, você identifica seu ponto fraco e melhora ele. Então eu vou estar sempre pesquisando mais, trazendo mais coisas. Talvez a gente possa tentar fazer uma lapidação de texto ao vivo futuramente, se um dia eu tiver coragem de fazer live. Tem muita coisa que pode acontecer, mas para você não perder, você precisa se inscrever no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e mostre para todos os seus amigos. E o próximo ponto é delicado. É um ponto, assim, que dói. Tá? Dói pro iniciante, dói pro intermediário, dói pro avançado, que são os cortes. Às vezes a gente escreve demais. Pode ser algum diálogo que não agrega em nada, uma cena que não agrega em nada. Você pode fazer uma descrição muito longa que acaba perdendo a atenção, e principalmente o vilão de todo escritor de fantasia. Você pode explicar demais. Então, esse é o ponto mais difícil, porque ele é o nosso bebê, sabe? Melhorar, cortar uma coisinha aqui, uma frase que ficou muito redundante, é uma coisa. Mas agora você excluir trechos muito longos, ou até mesmo capítulos, dói. Porque você deu a sua alma ali, você tá agora apagando tudo. Mesmo que doa, a gente tem que fazer. Então, respira fundo, se pergunte se aquilo é necessário. Se é, você pode permanecer, mudar, lapidar. Mas se não for, vai doer mais. Corte. E agora, gente, eu não coloquei no roteiro, eu me sinto muito burra por isso, porque é uma coisa um pouco básica, quer dizer, não exclua definitivamente as coisas do seu texto. Meu Deus, Gabriela, o que você quer dizer? Crie uma cópia. Porque às vezes pode ser que daqui 3 meses você lembre daquele diálogo e fale, cara, eu posso usar aí esse trecho em outra parte. Ou talvez você possa usar uma cena que você criou em outra história, só mudando alguns aspectos. Então, sempre mantenha o original certinho e mexa numa cópia. Existem algumas pessoas que vão no Word e colocam, eu não sei o nome, vai estar aparecendo aqui, que ele não muda o texto, ele vai só criando uma segunda versão. Pra mim não funciona, porque eu só penso assim, cara, eu vou ter que revisar esse texto 2 vezes. Quer dizer, eu reviso 3, mas eu vou revisar o texto, aí depois eu vou voltar, só para definir se eu quero ou não as minhas mudanças. Pra mim, não compensa. Agora, para vocês, testem e vejam se funciona ou não. O próximo ponto que você deve tentar são frases.
calma lá, não é pra você excluir todas as suas frases, socorro, não, calma. Primeiro ponto que você tem que se atentar é a ordem delas, pra ver se elas estão coesas, se elas estão claras, se essa é a melhor versão. Se você tirar uma da ordem, colocar uma na frente, outra atrás, vai ficar melhor ou vai ficar pior. Outra coisa também é o tamanho delas. Pelo menos eu sou uma escritora que às vezes eu escrevo e eu esqueço que existe ponto final, sabe? Eu vou tacando vírgula. E aí fica, eu sei que são várias frases, mas fica tipo assim, uma grande frase de 5 linhas. E não é legal. Vá cortando essas frases, brinque com o tamanho dela, vai dar um ritmo diferente. Frases mais curtas deixam a leitura mais dinâmica. Isso não significa que você tem que falar, meu Deus, as minhas frases, elas têm que ter 7 palavras e vamos lá. Não. Algumas frases vão ser um pouquinho mais longas que outras, às vezes algumas não vão ter um ponto para você colocar um ponto final que você está finalizando uma ideia. Tá tudo bem, o importante é você olhar o geral, você pensar se aquela frase pode ser cortada ou se ela vai ser mantida. Juntando isso são parágrafos. Gente, fuja de parágrafos longos. Gente, existe o enter, dê o enter e vá para o próximo parágrafo. Eu vou pegar um exemplo, quer ver? Que ele tá fácil. Que é Anne de Green Gables, especificamente o primeiro capítulo. Eu vou procurar aqui. Por quê? Eu quero achar... Eu ia achar a frase das falas da Anne, mas olha só. Essa folha aqui, ela tem 2 parágrafos. 2. Olha o tamanho disso. Mas tem uma pior. Que, meu Deus, né? Tem muito capítulo. Calma aí, gente. Eu poderia cortar? Poderia. Mas eu tô assustada com a quantidade de... Eu só lembrava das falas da Anne, mas, gente, olha só. Começa aqui. Começa aqui e termina aqui. Uma fala. Uma fala. Eu sei que nesse livro as falas da Anne serem extremamente longas faz sentido com o livro, com a ideia, para dar a ideia que ela é uma garota que fala bastante. Mas se você notar, a primeira página é só 2 gigantescos parágrafos. Eu não sei se eu falei capítulo em algum momento, mas se eu falei é parágrafo. Deixa eu guardar aqui. Então, corte, tá bom? Por favor. Porque você olha assim aquela página gigantesca com um parágrafo, você faz o quê? Ai, meu Deus. É mais difícil de ler, se torna mais cansativo, porque você dá a sensação de que você não tá saindo do lugar, sabe? Você lê, e você tá no mesmo parágrafo. Então, corte. Viva o enter. Outro uso também que a gente pode dosar, melhorar, é as metáforas. As metáforas, elas são ótimas para você usar para descrever um sentimento, como seu personagem está sentindo, usar para exemplificar uma cena. Eu confesso que eu não sou tão boa com metáforas, eu ainda estou aprendendo. É aquela coisa, gente, nem tudo a gente vai fazer perfeitamente. O primeiro passo é você identificar que você não sabe e começar a trabalhar sobre isso. Ler livros, tentar prestar atenção nas metáforas que os autores usam, o que você gosta, o que você não gosta de estar lendo, e tentar trazer para sua escrita. Eu ainda estou nesse processo, ainda tá... Eu uso muito como se. Ele sorriu, como se eu fosse a razão do mundo dele. Ela me olhou, como se o mundo fosse... Sei lá, eu uso muito como se. E eu sei que não é uma metáfora, mas é a ligação para metáfora, o que me incomoda muito, porque eu uso muito. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas a grande questão é que metáforas ajudam muito a ilustrar esse momento. Então, embora pra mim seja um pouquinho mais difícil, eu identifico que ele é importante. Mas, obviamente, você não pode sair tacando metáforas adoidado, porque senão... vai ficar horrível, né? Eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes, ele ficou muito grande. Esse é o final, quarta-feira sai a parte 2. Então é isso, me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, se você já se inscreveu, pega esse link ou de outro que você gosta de compartilhar para todos os seus amigos. Se você gosta dessas dicas, vá me seguir nas minhas redes sociais. Lapidação de texto saiu já uns meses atrás, então lá tem muita mais frequência. O meu Instagram vai estar aparecendo aqui. E também eu sou uma autora publicada, meus livros estão todos aqui embaixo, tanto pela compra do e-book quanto disponível pelo Kindle Unlimited. Então me dê uma chance. E eu acho que é isso. Até semana que vem. Tchau!